chama Deus para a tua frente e ele pelejará essa luta por vós. Porque quando eu e você tá numa prova, num sofrimento, num processo, e chama Deus, ele luta por nós. Ele nos dá estratégia, ele nos capacita, ele nos direciona e ele luta por nós e tira eu e você da aflição. Amém. Bom dia, amados irmãos. A paz do Senhor Jesus, como vocês estão? Eu desejo que vocês estejam bem, para a glória de Deus. E hoje vamos continuar com a leitura do capítulo de Mateus, do livro de Mateus, capítulo 27. Amém? Então vamos continuar com a leitura. Mateus 27. O suicídio de Jesus. E chegando a manhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciões do povo formavam juntamente conselho contra Jesus, para o matarem, e meu filho já recebeu livramento de traição. Meu filho de 9 anos já recebeu livramento de traição. Por quê? Porque quando eu e você pregam o evangelho, primeiro quem recebe são os nossos, os de dentro de casa. E maniatando-o, e levaram e entregaram aos presidentes Pôncio Pilatos. Então Judas, que o trairá, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciões, dizendo: peguei traindo o sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo? E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. E os príncipes dos sacerdotes, tornando as moedas de prata, disseram: não é lícito metê-las no cofre das ofertas, porque são preço de sangue. E tendo deliberado em conselho, compraram com elas o campo de um olheiro para sepultar dos estrangeiros. Por isso foi chamado aquele campo até o dia de hoje campo de sangue. Então se realizou o que vaticinara o profeta Jeremias. Daniel, teu pai acabou de entrar na live e saiu. Saiu sentindo dor na boca. Saiu sentindo dor na boca quando olhou para mim. É porque sabe o que mandou. Qual é o seu nome dele aí? Teu pai acabou de entrar ao vivo. Como é que você sabe? Se não é ele, é o mesmo demônio que mandou para ele para vir contra a minha vida. Mas aí sentiu dor na boca. Ah, você viu Dor o nome na dele boca aí? aqui, ó. Você viu o nome dele? Não, é só a presença. É só a presença do Espírito. Glória a Deus. E Deus já me mostrou em visão. Ele na serralheria olhando para mim, assistindo meus vídeos. Deus já me mostrou em visão. Glória a Deus. Então se realizou o que vaticinará o profeta Jeremias.
tornaram nas 30 moedas de prata, preço de que foi avaltado, amados irmãos, que certos filhos de Israel avaliaram e deram-nas pelo campo do olheiro, segundo o que o Senhor determinou. Jesus perante Pilatos. E foi Jesus apresentado ao presidente, e o presidente o interrogou, dizendo: És tu, ó Rei dos Judeus? E disse-lhe Jesus: Tu o disses. E tendo acusado pelos príncipes do sacerdote e pelos anciões, nada respondeu. Cai por terra toda traição contra a minha vida, contra o meu filho, em nome de Jesus. Contra quem entrou aí em nome de Jesus. Disse-lhe então Pilatos: Não ouves quanto testificam contra ti? E nenhuma palavra lhe respondeu, de sorte que o presidente estava muito maravilhado. Ora, por ocasião da festa, costumava o presidente soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinham então um preso bem conhecido, chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disseram-lhe Pilatos: Qual quereis que vós solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o haviam entregado. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: Não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofre por causa dele. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciões caem por terra em nome de Jesus. E os anciões persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. E respondendo o presidente, disse-lhes: Qual desses dois quereis-vos que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Disse-lhes Pilato: Que fareis então de Jesus, chamado Cristo? Disseram-lhe: Todos sejam crucificados. O presidente, porém, disse: Mas que qual fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: Seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, levou as mãos diante da multidão, amados irmãos, dizendo: Estou inocente do sangue desse justo, considerai isso. E respondendo todo o povo, disse: O seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então soltou-lhes Barrabás, e tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado.
E logo os soldados do presidente conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte e, despedindo-o, o cobriram com uma capa de escarlata e tecendo uma coroa de espinhos, puseram uma cana e, ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E, cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na cabeça. E depois de o levarem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. Perdão, amados irmãos, se vocês estão ouvindo um barulho aí, é meu filho aqui brincando de carrinho aqui na cozinha. Amém? E quando saíram, encontraram um homem cireneu chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. E chegando ao lugar chamado Golgota, que se diz lugar da caveira. Cai por terra, diabo, eu te repreendo deste local do corpo do pai do meu filho, em nome de Jesus, Satanás. Pega a tua bagarra, diabo, e eu te repreendo desse local dele, em nome de Jesus, por 7 caminhos, para nunca mais voltar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deram-lhe de beber vinho misturado com leite, mas ele, provando, não quis beber. E levando-o, crucificando, e partiram os seus vestidos, lançando sorte, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: repartiram entre si os meus vestidos, e sobre a minha túnica lançaram sortes, e assentados o guardavam ali. Glória a Deus. Cai por terra, diabo, descendente. Eu te repreendo, descendente dessa pessoa e do pai do meu filho, em nome de Jesus. Quem está na posição não precisa fazer muito esforço. É só ler a Bíblia e o diabo corre. E por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, meneando as cabeças e dizendo: Tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te ali mesmo, se és filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas e anciões e fariseus, encarnecendo, diziam: Salva os outros, e a si mesmo não podem salvar-se? Se é o Rei de Israel, desça agora da cruz, e
e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o agora, se o ama, porque disse: sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os sacerdotes que com ele estavam crucificados. E disse: a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Ali, lama sabactane, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeceu-a em vinagre e, pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. Ai, ai. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto abaixou, e tremeu a terra, e fenderam-se a pedras. Sabe por que eu ri? Porque Deus é maravilhoso. Deus diz: tudo isso que eu estou te mostrando é por conta do arrumadinho lá no fórum, de querer manipular o juízo. E aí eu achei graça. Achei graça porque arma um laço contra as pessoas e acha que Deus não vê, né? E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiraram grande temor e disseram: verdadeiramente esse era filho de Deus. E estava ali, olhando de longe, muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galileia para o servir, entre as quais estavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. A sepultura de Jesus. E vindo já à tarde, chegou um homem rico de Arimateia, por nome José, que também era discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado. E José, tomando o corpo, envolveu-o num fino e limpo lençol e o pôs no seu sepulcro novo que havia aberto em rocha.
rodando uma grande pedra para a porta do sepulcro, foi-se. E estavam ali Maria Madalena e a outra Maria, assentadas defronte do sepulcro. E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os príncipes do sacerdote e os fariseus em casa de Pilatos, dizendo: Senhor, lembramos de que aquele enganador, vivendo ainda, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até ao 3º dia. Não se dê o caso que os seus discípulos vão de noite e o furtem e digam ao povo: ressuscitou os mortos, e assim o último será pior do que o primeiro. E disse-lhe Pilatos: tendes a guardar, e de guardai-o como entenderdes. E indo eles, segurando o sepulcro com a guarda, selando a pedra. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui eu encerro a leitura do livro de Mateus, capítulo 27, para a glória de Deus. E aí eu vou... olha só. Às vezes, eu e você tá num sofrimento, numa peleja, numa luta, e eu e você não quer sofrer. Eu e você não quer passar pela luta. Eu entendo que passar por luta, por prova, não é coisa boa. Você se atingir da sua vida financeira, de repente você tá você tá com sua vida financeira no estado, depois você desce de degrau e você ter que passar necessidade, eu entendo que não é fácil. Principalmente quem não tem, quem nasceu em berço de ouro. Glória a Deus, hoje eu dou glória a Deus eu não ter nascido em berço de ouro. Porque se eu tivesse nascido em berço de ouro, eu digo talvez porque eu não sei, eu não sou adivinhona, né? Não tenho espírito de adivinhação, eu tenho espírito de revelação, e é quando Deus mostra. Então eu digo talvez porque eu poderia não ter suportado o processo. Por quê? Porque há uma diferença em quem nasce em berço de ouro e quem já nasce mesmo na luta, na prova, na dor, no processo. Então, como eu já nasci na dor, no processo, que eu já contei esse testemunho, minha mãe queria comer um pirão de galinha caipira com farinha, não tinha farinha, é a história que me contam, né? E aí minha mãe pediu farinha pro meu pai, para o desejo dela, para comer o desejo dela, não é? E aí quando meu pai saiu para comprar essa farinha, para mamãe fazer esse pirão de galinha caipira, que é outro nome no interior que chama. Capitão? Eu nem sei o nome, é outro nome. Aí quando meu pai saiu para comprar essa farinha, para minha mãe fazer esse pirão, para realizar esse desejo de comer esse pirão de mulher grávida, meu pai chegava no lugar, demorava. Às vezes ele passava 2 dias para chegar em casa depois. Quando meu pai chegou com a farinha, eu já tinha nascido. Eu já tinha nascido. E ele disse o quê? Ou seja, minha mãe não realizou o desejo dela de comer o pirão de farinha com galinha caipira. Tinha a galinha, tinha o caldo, mas não tinha farinha. E ela teve que comer o caldo sem farinha. E aí eu nasci. E aí quando eu nasci, já mostra que eu não nasci em berço de ouro, né? Minha mãe já sentiu necessidade, eu na barriga. Eu tô só dizendo a diferença, viu? Então, quando o inimigo me pediu a prova para Deus,
Eu tirei de letra, meu amor. Eu digo, se eu não comi pirão de farinha antes de nascer... Ô, gente, por que eu não esperaria para comer esse pirão de farinha depois? Minha mãe esperou para comer o feijão de pirão de farinha. Depois que eu nasci, ela comeu. E eu comi depois. Era para eu ter comido dentro da barriga dela. Não comi. Que nós amamenta nosso bebê através do cordão umbilical. Então, se minha mãe tivesse comido esse pirão, eu teria comido. Então, eu não comi esse pirão. Minha mãe não comeu. Eu vim comer depois de nascida. Aí, às vezes, se eu tivesse nascido em berço de ouro, já tivesse nascido no T, com tudo, eu não teria passado essa luta de letra. Para mim foi maravilhoso, porque eu aprendi muita coisa. Ah, Marina, você gostou de sofrer? Não, ninguém gosta de sofrer, meu amor. Ninguém gosta de sofrer. Mas a luta com Deus é melhor. O sofrimento com Deus é melhor. Jesus passou por todo esse sofrimento, mas ele estava com Deus, confiando em Deus, acreditando que se Deus estava permitindo aquele sofrimento dele, era por algum motivo. Se Deus... Então, quando eu comecei a sofrer, mesmo eu sabendo que eu não merecia, que Jesus também não merecia aquele sofrimento. Jesus era justo. Eu poderia não ser justa igual Jesus, mas eu não traí ninguém, eu não estava roubando ninguém, eu não estava matando ninguém, eu não estava me prostituindo. Então, não merecia passar por todo esse sofrimento. Mas a pessoa que mandou todo o sofrimento para mim, o diabo usava a própria boca dela quando ela dizia: ai, a pessoa peca 7 anos no mundo e não quer passar 7 anos sofrendo. Aí eu disse, meu Deus do céu. Aí todo dia eu ouvia essa ladainha da minha própria inimiga dizendo isso. A pessoa pecou 7 anos e não quer sofrer 7 anos com Jesus. E eu dizendo, menino, isso aí é uma piada pelo que eu tô sofrendo, né? Mas eu vou entregar na mão de Deus. Aí quando eu cheguei aqui, que eu fui pagar preço com Jesus para ele me mostrar em visão, aí ele me mostrou que essa pessoa desejou ter meu filho, meu marido, minha casa e ser eu. Só que na visão, o meu ex-marido não tava nem tchum pra ela. Ele tava bem assim na visão, ó. Ele tava sentada num tamborete, mexendo assim, ó. Ele tava bem assim, ó, de cabeça baixa, mexendo com os 2 dedos no telefone. Eu entendo que ele tava jogando joguinho, porque nós gostava de jogar aquele joguinho de frutinha, de bloco, botar bloco igual. Eu gostava e eu creio que ele também gostava, né? Mas também ele gostava de ver os vídeos engraçados. Então eu creio que ele estava vendo uma coisa muito engraçada no celular dele, ele estava assim, ó. E aí Deus me mostrou que ele estava vestido num short jeans e sem camisa. E ele assim, ó. E aí ela do lado dele, do lado direito. Ou seja, ela do lado direito dele, meu filho na frente. Só que na visão, meu filho não era recém-nascido. Na visão, meu filho já era grande. Mais ou menos 2 anos de idade. Que meu filho já estava em pé. Ou seja, meu filho já estava em pé, caminhando. E aí eu entendo que ela viu eu, meu filho recém-nascido, o pai dele, e ela desejou ser eu. E aí amaldiçoou minha casa, minha vida, minha família. Quem foi? E aí, por conta disso, deu legalidade no reino espiritual. Quem fez isso? Para esse espírito de inveja, querendo tirar minha vida para ficar com o que é meu. Quem fez isso? Onde ele tá aqui na minha rua, querendo me matar para tomar posse de minha casa. Quem? E aí eu entendi que naquele momento, aquela visão que Deus me mostrou, ela na minha casa, só que era eu. Eu estava por trás. Deus me fez saber que eu estava por trás, que ela estava na direita com meu ex-marido sentado mexendo no celular,
E meu filho na frente, brincando, como se ele tivesse a idade que ele tem hoje. Só que ele estava mais magrinho, mas ele estava bem durinho. Bem durinho que eu digo que ele já corria. Igual ele faz aqui hoje, corre. Ele não era um bebê que estava engateando, que estava ainda aprendendo a andar, não. Na visão, meu filho já estava grande, correndo. Só que eu estava por trás, em espírito. Aí foi Deus me mostrando. Meu Deus me levou na linha do tempo, nesse passado. Para ver, olha, quando essa pessoa pisou na tua casa, que viu tu, teu filho e teu marido, ela desejou ser tu. Ela desejou ter tua vida. Ela desejou ter tua casa. Ela desejou ter teu filho. E ela amaldiçoou tua vida, dizendo que aquele lugar que tu estava na direita, ela ia tomar teu lugar e ela ia ficar no teu lugar com o teu marido, sendo mãe do teu filho e sendo dona da tua casa. E aí nessa visão foi a minha irmã Judite, de sangue. Foi a minha irmã Judite de sangue. Então foi a primeira visão que Deus me mostrou dela. E aí eu fui lá, eu já estava aqui nessa casa, já estava separada do ex-marido, e foi ela que tirou meu resguardo. Meu resguardo. Só que ela não ficou nem um mês. Porque ela disse que Marcele Sá chamou ela para ir para Teresina viajar, para ser babá do filho de Marcele Sá, que era uma empresária. E aí ela me deixou na mão para ir ser babá do filho de Marcele Sá. Só que ela disse que tinha mandado outra pessoa para ficar no lugar dela. Aí quem foi Tereza, a namorada do meu irmão Zezinho, que é filha dessa Paula e desse Zezão, que Deus me mostrou a visão dele atirando do meu irmão, e eu fui lá interceder pelos dois, para que esse espírito de tiro, espírito de morte não viesse usar o pai da namorada do meu irmão para dar um tiro nele. Mas tudo isso já foi aqui nessa casa, viu? Então eu tô só contando para vocês entenderem. Então assim, ou seja, ela era quem me jogava essa piadinha. Oxente, sofreu 7 anos, pecou 7 anos e agora não quer sofrer. Aí eu disse, mas menino, ela não tá dizendo isso com dó da minha dor, não. Ela tá dizendo que tá achando bom, que eu mereço sofrer porque eu pequei. Aí eu disse, mas menino. Aí foi onde eu fui pagar o preço para Deus me mostrar. Aí Deus me mostrou que ela dizia aquela piadinha porque foi ela que desejou estar no meu lugar, lá dentro da minha casa. Porque foi ela que amaldiçoou minha vida. Porque foi ela que amaldiçoou minha casa. E aí a segunda visão que Deus me mostrou foi a laje da minha casa caindo na cabeça dela e um monte de gente que ajudou ela a me tirar de minha casa. Com oração de feiticeiro, com oração contrária. Eu entendo. Mas o importante é que eu entreguei ela na mão de Deus, não tenho ódio dela, relaxei, entreguei a visão para ela e falei até pro ex-marido, né? Isso. Entreguei na mão de Deus. Relaxei. Então, hoje eu entendo que essas piadinhas que ela jogava na casa da minha mãe era para mim. Ela estava dizendo que eu estava sofrendo porque eu tinha pecado e que eu merecia sofrer. Só que ela não estava dizendo, não era copiando a história de Jesus. Ela estava dizendo pelas feitiçarias, pelas obras de bruxaria que ela estava riando no meu nome. Por isso que ela jogava essa piadinha. Então, o que acontece? Quando nós não estamos na posição que Deus quer, nós sofremos o dobro na mão do inimigo. Mas quando nós estamos sofrendo na mão de Deus, Deus permite algumas coisas na nossa vida? Permite. Permite nós sofrer? Permite. Mas Ele está do nosso lado, cuidando de nós. Ele não deixa Satanás tocar em nós e nem quem é usado por ele. Ele pode permitir uma luta, ele pode permitir alguma coisa, mas ele permite por alguma coisa. Então, você aí, que diz que está sofrendo, que Deus não é com você, Deus é com você sim.
Se você está no caminho da verdade, se você não está se prostituindo, se você está honrando o nome de Deus e ele ainda não te respondeu, não é porque você está pecando, é porque Deus tem o tempo para agir. E eu e você só tem que esperar em Deus. Eu não sei a forma que Deus trabalha, você não sabe, mas ele sabe. Então, quando Deus me mostrou essas duas visões, aí eu disse, pronto, se Deus não tivesse permitido esse sofrimento em mim, talvez ela teria me matado no momento que ela estava lá na minha casa e eu confiava nela. E ela teria, sim, ficado sendo mãe do meu filho. Porque foi um livramento de Deus, ele me mostrou. Deus disse, eu permiti todo esse teu sofrimento para o teu inimigo não te matar. Porque teu inimigo estava grudadinho contigo, dormindo do teu lado. Só que quando Deus dizia isso, eu dizia, é o ex-marido, então. É o ex-marido. Só vinha na minha cabeça o ex-marido. Deus fez essa relação não ir para frente para ele não me matar. Só vinha o ex-marido na mente. Até Deus me mostrar toda a verdade. Até Deus me mostrar tudo o que aconteceu. Então, você aí não se preocupa com o teu sofrimento, com a tua dor. Quando quando Jesus disse, ô Pai, o Senhor não está vendo o sofrimento que eu estou passando? O Senhor não está vendo que estão zombando de mim? Porque os inimigos de Jesus zombavam. Bora! Chama esse teu Deus. Tu não diz que é filho de Deus? Tu não diz que teu pai é rei? Tu não diz que teu pai faz isso? Por que tu não diz para ele te tirar aí dessa cruz? Ó, os inimigos do diabo, os inimigos de Deus, os usados pelo diabo. Então não se preocupa com os enviados do inimigo que zomba do teu sofrimento, zomba da tua luta. Zomba porque Deus ainda não te tirou da luta. Zomba porque Deus ainda não te tirou da peleja. Lembra que Deus permitiu Jesus passar todo aquele sofrimento. Você acha que Deus não sentiu dor vendo o filho dele sofrendo e pedindo ajuda para ele e ele não poder ajudar o filho dele para honrar eu e você na terra, para livrar eu e você da mão do diabo, para tirar eu e você do inferno? Você acha que Deus não doeu? Doeu, mas ele sabia que era para um propósito maior. Então não se preocupa com a tua dor, não se preocupa com a tua luta. Quando Deus resolver, quando Deus agir, quando Deus pelejar, quando Deus te entregar a vitória, tu vai ver que todo esse sofrimento foi para um propósito maior. Foi para uma vitória maior. E aí, a visão que Deus me mostrou ontem foi eu na casa da minha mãe, de telha, era como se fosse uma festa, e a festa era como se fosse no meu terreno. Que hoje, no meu antigo terreno, que meu pai me deu para eu casar, que eu já contei essa história aí, com o ex-noivo, e aí eu cedi para o meu irmão fazer a casa dele. Era como se a festa fosse, meu pai gostava de fazer o aniversário dele, aí meu pai botava uma latada, meu pai botava 4 furquia, 4 carnaúba, pegava uma lona e fazia uma latada, que era o nome que nós chamamos no interior, fazer uma latada, que é 4 furquia e uma lona, 4 furquia, uma aqui, uma de um lado, outra do outro, aí o vãozinho, aí bota a lona, que é para fazer sombra. Meu pai fazia isso para os trabalhadores na mata. Quando ia tirar mandioca, farinha, quando ia o engenho, que chama engenho. Quando meu pai botava a máquina lá, chamava a máquina lá para fazer beiju, para fazer goma. Quando meu pai chamava máquina para ripar palha, para tirar o pó, e ele vendeu o pó. Então, ele fazia esse negócio no mato, que era para os homens ficar lá. Porque meu pai sabia que ele tinha nós, mulheres.
E meu pai não deixava esse monte de homem dormir lá dentro de casa. Eles tinham que dormir lá na roça do meu pai para acordar cedo e trabalhar. E os da mandioca tinham que trabalhar de noite, porque trabalhar de noite. Tem um mistério aí na mandioca que é à noite, de madrugada. O quê? Meu pai tinha esse mistério aí. Então, meu pai fazia esse negócio na roça, que era para aquele monte de homem não ficar dormindo com nós, lá dentro da nossa casa. E meu pai também fazia, quando ele fazia festa no interior, aqui na cidade. Só que ele usava o meu terreno, que era limpo. E aí ficava. Onde a mãe desse homem, que na visão quis me dar um tiro, mandou me dar um tiro, ela ia para esse aniversário do meu pai. Ela ia para o aniversário do meu pai. Ela levava presente pro meu pai. O marido dela ia, né? Só ia ela e o marido dela. As filhas não iam não, os filhos não iam não, né? Mas ela ia. Por quê? Porque meu pai era ex-funcionário dela. Meu pai era vaqueiro da fazenda dela. Meu pai era vaqueiro da fazenda dela. E minha mãe era empregada da casa dela. Então, por isso que nos aniversários do meu pai, eles iam. Aí Deus me mostrou neste local. Mas por que eu tô dizendo que ela ia? Porque papai ainda falta me mostrar uma pessoa que me amaldiçoou na barriga de minha mãe. E aí por isso foi o motivo de todo o meu sofrimento até hoje. Deus ainda não me mostrou a mão que botou na barriga da minha mãe e me amaldiçoou. E daí eu comecei a sofrer batalhas espiritual. Porque eu sofri, mandaram feitiçaria para mim, eu dentro da barriga da minha mãe. Deram comida consagrada para minha mãe, para me matar na barriga da minha mãe. Né? Então, o que acontece? Deus ontem me mostrou essa visão e eu entendo que tem a ver. Tem a ver com essas festas que meu pai fazia. Aí na visão, meu pai fazendo a festa, eu tava na festa. E aí eu não sei qual era a festa. Eu só sei que era uma festa. E que era do lado onde meu pai botava essa lona para dar cobertura se caso chovesse o sol. O sol. Aí viu um rio. De repente veio um rio. E aí esse rio era de água bem branquinha que eu via o chão. E aí desse rio, um monte de gente nadando no rio. E eu também mergulhando nesse rio, porque não tinha como eu ficar em pé, por causa da correnteza que era grande. E eu via o chão e já estava chegando na telha da casa da minha mãe. Aí, na visão, veio um carro. Quando esse carro veio um boio querendo driblar o carro, que era pro carro não ir pegar minha mãe. Agora eu estou entendendo a visão. Agora eu estou entendendo. Agora Deus me deu o mistério aqui da visão. Nós já fomos pegar minha mãe no rio lá, para o rio não invadir a casa da minha mãe. Eu também já fui pegar meu pai doente para não morrer, com o carro do meu ex-patrão. Eu pedi o carro dele. E aí teve um monte de impedimento. Era eu e Paulão. Paulão era o motorista do finado Souza Moura. Então meu ex-patrão me deu o motorista dele, Paulão, e o carro dele, para eu ir pegar meu pai uma vez doente no interior. E aí eu fui pegar meu pai quando eu soube. Me disseram e eu soube. E aí eu trouxe meu pai para o hospital. E aí eu lembro que foi um impedimento para nós chegar na casa do meu pai. Foi um impedimento, onde tiveram que levar meu pai na rede. Tiveram que levar meu pai na rede. Que era para... Daniel, vem aqui, Daniel. Tiveram que levar meu pai na rede. Vê se não vem aí pro meu quintal.
E aí tiveram que levar meu pai na rede. Tiveram que levar meu pai na rede até a casa do meu irmão Raimundo. Tiveram que levar meu pai. Eu tô brigando com meu filho aqui, porque quando a gente manda ele fazer uma coisa séria, ele fica inventando. O que foi, cara? Eu perdi a chinela, você tá inventando. Ele faz tanta coisa sem pé, ele faz tanta coisa descalço pra me irritar, mas como eu tô mandando ele averiguar um mistério, porque é a mesma roupa que Deus me mostrou que queria entrar no meu quintal, a mesma roupa, blusa azul e short verde. A mesma roupa da visão que Deus me mostrou que queria vir aqui pelo meu quintal. Só não sei o que era, que Deus não me mostrou. A mesma roupa. Aí eu disse pro meu filho ir lá olhar para ver se vinha aqui no meu quintal ou se jogou algum despacho. Mas como a gente manda ele fazer as coisas e ele não faz na hora certa, mas tudo isso é o impedimento do inimigo. Tudo isso é laço do inimigo. Porque eu não tenho dúvida. Eu só queria que meu filho fosse ver se ia aproveitar a oportunidade de eu estar ao vivo. Era. Que aí eu ia encerrar a live e eu ia lá botar para correr do meu quintal. Mostrar que o quintal é meu. Que a terra é minha. Quem manda sou eu. Então, sabe o que acontece com as coisas? É sinal que o pensamento. Que se Deus me mostrou a roupa, é porque é o pensamento. É apenas o pensamento. E como Deus me revela o pensamento do inimigo, que é para eu ficar, ligada. Por isso que eu disse pro meu filho, vai lá olhar no meu quintal. Que é por isso que eu fiquei... Quando Deus avisa, a gente fica ligada. A gente não cai no laço do diabo, não. Porque a gente já sabe o plano dele. Deus mostra o pensamento dele. É por isso que aconteceu o sequestro dessas duas crianças com a Clarice. É porque Deus não revelou para ela. Porque como Deus me revelou os sequestros que tentaram fazer pro meu filho, eu vigiei. Agora, como Deus não revelou para ela, porque ela não estava na posição de receber visão de Deus, aí Deus permitiu acontecer. E eu não tô zombando dela, não. Eu tô intercedendo pela vida dela. Duas e pouco da madrugada, a filha dela estava chorando. A filha dela estava chorando com saudade dela. E eu fui lá ajudar a filha dela. Então não tô aqui à toa não, viu? Deus não permitiu sequestrar meu filho para eu ser a base dessa pessoa para não entrar numa depressão e Deus envergonhar o diabo. Mas também ele quis provar quem ele revela primeiro para dar livramento e quem ele não revela. Quem busca ele para ter a presença dele e quem não busca ele para ter a presença dele. E aqui eu não tô zombando dela, não. Sabe por que eu não tô zombando dela? Porque eu vou fazer em outubro 9 anos sem pegar homem. E essa pessoa que vinha no meu quintal levantou 20 homens com pombagira para mandar para mim, dizendo que eu estava nesse estresse porque eu não estava abrindo minhas pernas. Eu estava sem sexo, por isso que eu estava nesse estresse. Eu estava no desespero, era falta de homem. Vamos aí na bondade. Vamos ver se ela te quer. Mas não estava me vendendo. Era roubando minha prosperidade e a prosperidade dos homens. Uns sabia, uns pagou para me amarrar. Outros entrou de gaiato no navio, achando que era para me fazer o bem. Achando que meu desespero era falta de homem. Ou seja, eu que não quis homem, vieram contra a minha vida com fuxico. A Clarice fez relação sexual com seu esposo
taxaram ela. Fizeram vídeo defamando ela. Que não era pra ela fazer a relação sexual com o marido dela, porque os filhos dela estavam desaparecidos e não era pra ela ter aquele pique de fazer sexo. Ou seja, meu amor, e eu tô dizendo isso não é pra envergonhar a Clarice, não. Eu tô dizendo isso só pra usar a história dela e a minha de base pra tua. Sabe por quê? Ela não agiu igual a eu, foi taxada. Eu agi diferente dela, fui taxada. Então você entendeu que nem Jesus agrada ninguém? Imagine eu e você. Agora o que eu e você tem que fazer é viver a vida agradando a Deus. Porque se eu e você estamos vivendo a vida agradando a Deus, Deus mostra o pensamento numa pessoa dessa, querendo aproveitar a situação para vir no meu terreno fazer algo. Coisa boa não é não. Coisa boa não é não. Porque sabe que eu não gosto. Sabe que eu não vou com a cara. Não tenho ódio, não tenho nada, mas eu não quero contato. Não quero contato e pronto. Não sou obrigada. Eu perdoar o que fez comigo é uma coisa. Eu viver todo dia lá na casa e botar todo dia na minha casa é outra coisa. Então eu citei aí a dor da Clarice, não zombando nela, mas para dizer, Clarice que fez relação sexual com o marido dela. E talvez até o marido dela quis dizer, para tu relaxar um pouco. Ela não agradou? Imagine eu. Então, eu não fiz para honrar o nome de Deus. O cão veio dizer que eu era endemoniada. O cão veio dizer que eu era feiticeira, macumbeira. A resposta é negativa e... Ela não fez, não. Foi taxada. Diz que ela era uma psicopata, uma neuro não sei o quê. Foi o nome que foram taxar ela. Ela fez unha de gel, é porque era uma psicopata. Fez relação com o marido, era psicopata. Eu que não fiz unha de gel, era endemoniada. Eu que não fiz relação sexual durante 9 anos, era endemoniada. Ah, faça-me o favor. Vá procurar Deus, meu amor. Você que age dessa forma, esperando só um vacilo da pessoa para vir contra a pessoa. Vá te consertar. Vá buscar Deus, porque quando Deus se levantar, tu não vai suportar a cruz. Tu não vai suportar a luta, a dor. Tu não vai suportar a justiça de Deus no teu lombo. A espada de Deus, ela penetra no lombo e ela entra até o divisor da alma. Tu não vai suportar essa espada de Deus até o divisor da tua alma. E você que deixa de fazer as coisas agradando os outros, meu amor, eu te dei o exemplo de Clarice que fez e não agradou. Eu que não fiz e não agradou. Hein? Eu nunca deixei meu filho nem com minha mãe para eu ir nem na casa da minha irmã. Eu não agradei. A Clarice deixou com a irmã, com a mãe. Não agradou. Já disseram que ela era irresponsável porque deixou o filho dela com a mãe. Ou seja, que é só esse tipo de gente que age dessa forma, que é só um vacilo meu e teu para taxar eu e tu. Então eu e tu, vai viver nossa vida, vai viver tua vida, eu tô vivendo a minha. Eu tô vivendo a minha em Cristo Jesus, eu tô agradando a Deus. Eu não tenho dúvida que eu tô agradando o meu Pai, que tá no céu, que manda no céu, que manda na terra. Mas eu não tenho 1% de dúvida que eu tô agradando o meu Pai. E eu tô aguentando toda a prova, todo o sofrimento, porque Deus me faz arder no meu peito que eu tô agradando Ele. E só isso me basta. Mas tu que tá vivendo a tua vida e tu acha que é certo, vá viver tua vida.
Porque se tu faz, tu é taxado. Se tu não faz, tu é taxado. Se tu faz, tu é errado. Se tu não faz, tu é errado, meu amor. É a prova que eu disse, é a prova que nem Jesus agradou todo mundo. Igual eu e você, imagina eu e você. Nem Jesus agradou todo mundo. Imagine eu e você que somos pecadores, que somos falhos, que somos errantes. Aí é que nós não vamos agradar mesmo. Só que esse tipo de gente que age desse jeito, querendo só uma desculpa para te dar uma rasteira, eu e você tem que querer léguas de distância desse tipo de gente. Não é pecado não, meu amor. Não é pecado eu não querer o traidor dentro da minha casa. Não é pecado eu não querer o invejoso dentro da minha casa. Não é pecado. Não é pecado. Não. É livramento, é proteção, é sentinela na minha casa. É eu botando sentinela na minha casa para não sequestrar meu filho, para eu não levar um tiro, para eu não ficar louca. Entendeu? Então, que Deus tenha misericórdia de mim, que Deus tenha misericórdia de você, que Deus tenha misericórdia de nós, incluindo os maus e os bons. Quando diz que Deus tem misericórdia de nós, a Bíblia está dizendo que está incluindo os bem e os bons, os maus e os ruins, os justos e os injustos, os certos e os errados. Quando eu e você usa essa palavra que está escrita aqui na Bíblia, que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus tenha misericórdia de mim, que Deus tenha misericórdia de você, porque só Deus sabe como eu, vocês e nós estamos. Não adianta ninguém taxar eu e você. Não adianta ninguém vir contra eu e você. Porque Deus conhece o oculto, o profundo, e Ele esquadrilha o profundo do abismo. Então, meu amor, ore. A Clarice, eu aconselho ela orar. Ora que Deus, eu estou profetizando, Clarice, para Deus te revelar em visão quem pegou teu filho, porque Deus me mostrou quem ia sequestrar o meu. Deus mostrou Mariquinha Santana, e problema dela, que assiste minha live e não quer ouvir. Deus me mostrou ela. Foi uma das pessoas que Deus mostrou ela. A outra pessoa foi meu ex-marido. Ela foi para me roubar minha prosperidade. O ex-marido foi para me deixar louca, para roubar o direito da minha casa. Agora, o primeiro sequestro foi Mariquinha Santana. O segundo sequestro foi meu ex-marido. Só que meu ex-marido ele ia pegar para botar dentro da casa da roça. Porque ele acreditou na mentira de Mariquinha Santana. Mas o pensamento de Mariquinha Santana era matar eu, ele e Daniel. Era. Só que enganou ele. E ele caiu na onda. Caiu na onda porque todo dia Deus me faz saber que ele chora. Eu só não sei o porquê que ele chora. Eu só não sei o motivo que ele chora. Mas todo dia Deus dá livramento de morte para ele. Todo dia Deus fecha a cova de Antônio Mendes, meu ex-marido. E é a minha oração que está chegando no trono. E eu já disse que eu não quero mais orar para ele, por Deus. Eu já disse para Deus que eu não quero mais orar por ele. Mas Deus me acorda, mesmo na hora que o diabo quer tirar a vida dele. Na hora que o diabo quer dar um tiro nele, Deus me acorda. Na hora que o diabo quer matar ele enforcado, dormindo, sem fôlego, Deus me acorda. Aí eu entendo, meu amor, que eu não posso ir contra a vontade de Deus, que está além de mim, obedecer essa ordem de Deus. Porque ele disse, ou tu ora, ou eu deixo a casa cair em cima de tu. Ou eu oro para Deus me ajudar, e aí eu entendo que é também. Quando eu te chamar para orar para os outros, ou tu ora, ou eu deixo o inimigo te vergonhar igual ele quer. Então, meu amor, não toca no escolhido de Deus, não. E se você, Clarissa, tocou no escolhido de Deus,
se você mexe com essas coisas, macumba, essas coisas, e você tocou no escolhido de Deus, Deus não julga você, não. Deus te chama de filha, mas Deus quer que tu se arrepende. Deus quer que tu mostre para ele que não vai mais tocar em ninguém, que não vai mais fazer coisa errada, que Deus te mostra quem sequestrou teu filho. Porque eu tô profetizando para Deus te mostrar. Eu tô profetizando para Deus te mostrar quem sequestrou teus filhos e a casa que teus filhos tá. Porque eu desconfio onde teus filhos tá. Eu desconfio que teus 2 filhos tá na casa onde tentaram jogar meu filho. Mas eu fui lá nesse feiticeiro e eu disse, não é pro senhor tocar em mim. Não é pro senhor tocar no meu filho. Não é pro senhor tocar no pai dele. Porque o pai dele foi enganado pela empresária Mariquinha Santana e o pai dele foi enganado por Irismar Oliveira. E foram buscar ajuda ao diabo para manipular ele. Deus não quer que toque nele, não. Por isso aí, não. Ele não é culpado por isso, não. Então, eu entendo que foi isso que eu fui dizer lá para ele. Então, eu desconfio, Clarice, que teu filho que teus 2 filhos tá dentro dessa casa. E se tá dentro dessa casa é para matar. Não é para fazer o bem, não. É para matar. Viu? Agora, Clarice, se tu assistir minha live, tu manda uma mensagem no meu PV e manda um número para eu entrar em contato contigo e eu te passar o endereço dessa casa e tu falar com a federal e tu dar esse endereço para a federal, porque eu já dei esse endereço para dois repórteres e eles, pelo jeito, não estão passando a informação para a federal, já que eles estão tendo contato com a federal. Que eu não estou tendo contato com o federal, eu não estou tendo contato com o civil, eu não estou tendo contato com o militar. E eu já disse para um policial da Força Tática, olha, a casa tal, a criança de Bacabal pode estar lá, mas Deus quer dar livramento para essa criança. Deus quer que devolva. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque o pedófilo, onde foi mandado o espírito de pedofilia, passou hoje. Ou seja, ontem uma pessoa me ligou 3 e pouco da tarde e eu atendi a ligação achando que era a TikTok, cai por terra chamar o nome. Eu achei que era o app preto mandando meu pedido. Eu fiz uma compra na loja, lá, e eu tava esperando esse pedido. E aí, eu não atendo o telefone porque eu sei que querem botar culpa de crime em mim, querem pegar minha voz para fazer compra. Me liga, bate na minha cara. Pessoas querem pegar meus dados para comprar coisa no meu nome, para vir só a cobrança, para roubar minha casa. Então, são esses diversos motivos que eu não atendo ligação. Mas eu só atendi a de ontem. Por que eu atendi a ligação de ontem? Porque eu tô esperando a ligação desse homem, se não achar minha casa, eu dizer, é em tal lugar, vem. Porque é uma luta para esse povo chegar nessa favela que eu moro, nessa periferia que eu moro. É uma luta. E aí, o que acontece? Por que eu chamo periferia? Porque eu só tô aqui porque Deus quer. Porque aqui é o fim do mundo, onde eu tô. Eu só não já saí daqui porque Deus não deixou. Porque Deus quer me honrar aqui nessa casa. Deus quer botar um ponto final em magia negra, feiticeiro, aqui nessa casa. Então, aí eu só atendi essa ligação achando que era a pessoa para pegar meu endereço para me deixar minhas compras. Aí nesse que foi o tênis do meu filho que eu comprei da escola. O que acontece? Quando eu atendi a ligação, era a voz de uma menina mulher. E aí, quando a menina atendeu meu telefone, veio din-din na minha mente. Veio o din-din.
É essas meninas que vêm comprar din-din aí no meu nome. Na hora que eu disse alô, que uma menina disse alô, eu disse, olha, é a desgraçada. E a culpa é esses din-din. É. Mas aí, quando eu disse alô, a pessoa não disse nada. Aí eu disse alô, alô, eu disse 3 vezes. Aí quando eu disse alô, alô, aí como eu sei que era gente sem vergonha querendo pegar minha voz para dizer que eu fazia parte da quadrilha, porque eu já fui lá denunciar 3 vezes. Já fui denunciar 3 vezes. Eu fui denunciar 3 vezes as coisas que fizeram comigo e já fui denunciar 3 vezes isso também dessa menina. E a polícia não vem. Olha, o carro nem passou aqui. O carro nem passou aqui, para você ver. Mas Deus me fez saber que eles foram lá de propósito. Mas por quê? Porque a pessoa que estava lá dentro da lanchonete é cantor lá da minha igreja batista. E ele faz parte da panelinha para roubar meu dom de louvor, amarrando minha vida para roubar minha prosperidade. Por isso que ele não passou aqui. Por isso que ele não passou aqui com o carro da Força Tática. Porque ele faz parte da panelinha que roubaram minhas coisas. E quando o Moreno chegou lá e disse, ela me disse isso. Ele não deixou passar aqui na minha rua porque ele foi dizer que eu era louca. Ele foi dizer que eu era endemoniada. E que estava com 1 ano e pouco sem eu ir para a igreja. É. Por isso que a polícia não passou aqui na rua averiguando o endereço que eu disse. Que as 2 crianças estavam lá. Mantida em cativeiro para morrer. É. E que a feiticeira, que eu já fui na delegacia e eu tenho uma audiência com ela dia 27. Ela também faz parte dessa quadrilha. Mas por quê? Porque a cachorra dela vomitou o choro da menina. O cachorro do vizinho vomitou o choro da menina. O despacho foi jogado na mata. No fundo aqui da mata. E o despacho foi jogado com frente à rodoviária. Ou seja, a rodoviária para pegar a menina e levar para outra cidade. Ou trazer a menina para cá. É, na lagoa que tem com frente à rodoviária. Foi o outro despacho para a menina chorar. É, por isso que eu digo que são culpados. Esses cachorros não estão vomitando à toa, não. Esses cachorros estão vomitando o espírito de choro que mandaram para essa menina. Então você entendeu aí? Então você entendeu, Clarice? O porquê que eu estou dizendo para tu pagar o preço? Para Deus te revelar quem sequestrou teus filhos? Quem sequestrou teus filhos? Para Deus te mostrar, porque Deus mostrou os meus. E Deus já mostrou que a empresária vai perder tudo se ela não parar. A macumbeira que ajudou ela vai morrer. O da direita vai ser preso. A mulher dele vai sair no carro baú de cabina azul, para bem longe de mim, para me deixar em paz. Para ela tirar o que ela bota encostado no muro dela, para vir contra a minha vida. Por que essa vizinha vai sair no carro baú de cabina azul? Para ela retirar o que ela encosta no muro dela para conectar com minha casa. É, que é coisa maligna, diabólica. E quem deu para ela foi os feiticeiros. É, ela sabe que isso que ela encosta no muro dela me prejudica. Ela sabe que no mistério era para quebrar o meu chuveiro. E quem mandou botar foi Antônio Mendes, que era para quebrar meu chuveiro. Que era um cano, era um cano. Um cano. Como se fosse um cano de água, mas era para jogar coisa aqui na minha casa. E que também era para quebrar meu chuveiro. E que na visão era um mistério envolvendo meu ex-marido e Socorro, minha irmã. Socorro, minha irmã. Agora, problema. E realmente, quando Socorro, minha irmã, veio aqui, que ela entrou dentro do meu banheiro, meu chuveiro ficou com problema. Não quebrou, mas ficou com problema. Meu chuveiro não quebrou, mas ficou com problema. É. Quando a minha irmã Socorro veio aqui, entrou na minha casa e disse, vou no banheiro, Mariana. E a Alice ficou na sala com o marido dela e eu abraçando minha mãe, que vinha trazer minha mãe,
e a Socorro disse que ia no banheiro, nesse dia, Deus deu livramento do meu chuveiro quebrar. Teve um problema no meu chuveiro. Ou seja, o que Deus me mostrou aconteceu. Só não quebrou do jeito que o diabo queria. Porque na visão espirrou água para todo lado. Só não aconteceu o que o diabo queria. E é por isso que, por culpa disso, eu conservo o interruptor de água, comprei o negócio para lixar cano, comprei cola, comprei joelho, comprei resisto, tem um negócio de chuveiro aqui. Por conta dessas visões eu me preparei. Não, quando esse chuveiro quebrar, eu tenho outro ligador de chuveiro aqui. Aquilo ali já tá grudado. Então você entendeu por que eu me previno? Se Deus me mostrou as visões que o plano do diabo era quebrar meu chuveiro e o que estava dando legalidade era o que estava no muro dessa vizinha, eu me preveni, meu amor. Então você entendeu, Clarice Cardoso, que eu não tô te dizendo isso à toa? Eu tô te ensinando tu buscar Jesus, ó. Compra uma Bíblia e começa a buscar Jesus, ó. Pega o dinheiro do teu Bolsa Família que tu tá recebendo ainda. Teus filhos estão desaparecidos, mas tu tá recebendo Bolsa Família. Pega teu Bolsa Família e compra uma Bíblia. Faz esse sacrifício. Deixa de pagar uma conta e compra Bolsa Família que Deus não vai te castigar, não. Se tu deixar de pagar uma conta para comprar uma Bíblia, Deus não vai te castigar. Ele vai te dar o dobro para tu comprar outra coisa e pagar a dívida. E Deus vai tocar no coração da dívida para não te cobrar. E aí tu diz que comprou uma Bíblia. Faça isso, se tu não tem Bíblia aí. E começa a orar aí na tua casa. E não queira mais ninguém na tua casa. Fecha a porta. Não queira mais ninguém na tua casa com negócio de ajuda. Não queira mais ninguém na tua casa com negócio de ajuda. A não ser Polícia Federal Civil. Mas se Polícia Federal e Civil, traidor, entrar aí, Deus vai descer a espada no traidor. Porque só não me mataram. Porque eu não quis ninguém dentro da minha casa. Porque o diabo queria usar até meus irmãos de sangue. Essa Socorro aí é minha irmã de sangue. O diabo queria usar até ela para vir contra a minha vida. Então você entendeu? Ah, tua irmã é culpada? Problema dela. Se o diabo deu uma comida para ela comer, ela comeu. E aí quando ela entrou no meu chuveiro, quando ela entrou no meu banheiro, a seta entrou, ela é inocente. Mas se ela pagou o macumbeiro para quebrar meu chuveiro, para mandar o demônio para quebrar, problema dela também. Mas na visão foi o Antônio Mendes, meu ex-marido. Foi quem mandou essa seta para quebrar minhas coisas aqui dentro da minha casa. Por isso que tudo meu quebra. Mas ele tá pagando uma feiticeira. Ele tá pagando um feiticeiro. Agora, problema deles. Mas Deus vai pegar essa panelinha todinha. Deus vai pegar essa panelinha todinha e jogar por terra. Então, sabe por que eu não fui abrir minhas pernas para fazer a vontade do diabo? Porque Clarice abriu a dela pro marido dela. E foi taxada. Fizeram o vídeo aí. Que foi obrigado um repórter a defender ela. Só não, os haters iam matar essa menina. Por conta das palhaçadas que estavam fazendo aí. Aproveitando os erros dela. Mas o que fizeram com os filhos dela foi para deixar ela louca. Porque quando planejou sequestrar meu filho foi para me deixar louca. Mas quem vai ficar louca foi quem planejou me sequestrar meu filho. Quem vai ficar louca é quem pagou. Vão cair na própria cova. Olha aí, Daniel. No quintal, chegou um homem aí de blusa azul e capacete. Olha aí se não veio aqui pra jogar coisa aí no meu quintal. Ou as palhaçadas de me dar o tiro. Quando eu não tinha câmera aí filmando. Só que a câmera não filma lá no fundo do quintal. A câmera só filma até no muro. Até no final do muro do vizinho. É onde a câmera filma. Do final do muro do vizinho,
Chegando na mata, a câmera não filma muito, não. Filma, mas não dá de ver muito. Pronto. Não tem ninguém. E para de balançar aí, ó. Então, entendeu? Como é que Deus age? Então você vigia a sua vida. Vigia onde é que você come. Agora, nesse teu momento, Clarice, é onde os feiticeiros vão te dar comida consagrada a demônios. É onde as pessoas que têm inveja de ti vão aproveitar a tua fraqueza para mandar presentinho para tu, para mandar comida para tu. Para ir fingir que vai limpar a tua casa e encher tua casa de brilho. Botar pó de pemba roubando tua prosperidade. É nesse momento, Clarice, que o diabo age. Queira só Deus na tua casa. Porque eu só tenho um Deus aqui comigo. Mas ele tá descendo espada em tudinho. Tudinho. Ele tá dando ordem quem ele quer para me abençoar. Mas ele tá descendo a espada nos inimigos tudinho para me deixar em paz. Então, vigia a tua vida. Porque o diabo tá com fúria contra a tua vida. Mas todo mal contra a tua vida e contra a minha vida, eu repreendo em nome de Jesus. E aí, quando eu disse alô, que era a menina, bateu na minha cara. Mas antes de bater na minha cara, eu disse, cai por terra. Mas por que eu disse cai por terra? Porque eu disse alô 3 vezes e não respondeu. E aí, em seguida, a pessoa com cheiro de estrupador passou aqui no carro. As palhaçadas que fazem para me irritar. Fazem os crimes e quer botar a culpa em mim. E quer pegar minha voz. Que é para federal ver que eu faço parte dessa panelinha do diabo, dessa quadrilha do diabo. Mas o que esse homem fez nesse carro prateado que passa aqui, o que ele mandou para mim foi manga rosa. Ele mandou a pombagira do desespero para mim na manga rosa. Ele pagou a feiticeira para consagrar demônio, minha manga rosa. Ou então é a manga do quintal da mãe dele e ele vendeu lá no comércio de Edson consagrada a demônio no meu nome. Mas que foi uma pombagira para mim, foi para me levar um tiro. Essa manga rosa foi para eu levar um tiro. E na hora que eu atendi a ligação que bateu na minha cara, a pessoa passou aqui com cheiro de pedofilia. O mesmo cheiro que Deus me acordou 3 horas da madrugada para não estrupar a menina, é o mesmo cheiro quando a pessoa me ligou e passou aqui na minha rua. É como se ele tivesse com a menina lá na casa dele, sem ninguém saber, em cativeiro, e aí forçou a menina a me ligar. Que era para federal ver que eu tô de panelinha com essa quadrilha do inferno. E aí ontem o cachorro latindo no meu quintal. Aí eu disse, deixa eu ver se esse cão quer vir botar essa menina bem aqui no meu quintal. Deixa eu ver se esse cão tá planejando matar essa menina e vir botar essa menina morta do meu quintal. Esse enviado do diabo. Mas Deus disse, eu vou pegar tudinho. Eu vou pegar tudinho. Não vai ficar um de pé. Vou pegar tudinho, não vai ficar um de pé para contar a história. Vou pegar essa raça maligna todinha. Vou pegar essa raça de víbora todinha. E aí eu só fui dormir 11 e pouco, vigiando meu quintal. Eu acendi a luz, eu abri o vitrô, eu subi no vitrô para ver se tinha gente. Que era pesciscão. Não vi armar laço contra a minha vida. Porque eu sei o plano dessa feiticeira. O que ela quer fazer até o dia 27. Para ela não ser pega na mentira lá no juízo. Eu sei qual é o plano dessa feiticeira. E aí a minha preocupação é se ela já fez esse laço dessa Fran Maranata. Mas se essa Fran Maranata tá na casa dela, eu vou processar ela. Adriel já passou aqui. Descobri que o nome dele é hoje, que é o marido de Jéssica que trabalha em Edson. Ei, como é o nome da tua internet? É Fran Maranata? Ele disse não. É Fran Adriel. É Fã Adiel. Eu disse, pois pronto.
Só queria saber se era fã Maranata. Porque, pra eu saber de uma palhaçada que fizeram aqui em casa. Mas por quê? Porque tudo isso o diabo planejou fazer comigo. Fazer conta no meu nome pra eu pagar. E por que essa minha preocupação? Eu já disse. Porque mudou a senha sem me comunicar. Eu só vim saber quando eu fui botar no meu celular. Eu botei a senha e não aceitou a senha que eu botei. Ainda disse que eu copiei errado. Que eu digitei errado. Mas Deus disse, eu vou pegar quem tá fazendo isso aí, viu? Eu vou pegar a tua ex-patroa. Eu vou pegar a tua ex-patroa, que foi quem mandou o boi preto pra pisar na tua... Uma ex-patroa chamada Sandra de Ribinha. Eu digo o nome que é pra cão não inventar fuxico. Deus me mostrou a visão. Um monte de boi preto, vermelho, o próprio Satanás dentro do boi, marchando aqui na minha calçada, que era para derrubar minha casa em cima de mim. E aí Deus me mostrou a Sandra de Ribinha em pé. Aí na outra visão, Deus me mostrou ela sentada, vestida numa saia de renda amarela e numa blusa de renda amarela, como se estivesse dentro de uma igreja. E aí eu vi essa igreja com roupa amarela, lá no app preto, na minha For You. E vi também essa igreja com esse fardamento de roupa amarela, lá no app laranjinha. Só não era renda. Era uma blusa branca com a saia amarela. Era um vestido todo amarelo. Era uma saia branca com uma blusa amarela. Mas eu vi esse uniforme dessa igreja. Eu só não sei qual era a igreja, porque não citou a igreja. Mas era uma mulher louvando. Era uma mulher louvando e um monte de irmã com esse vestuário. E aí veio essa visão dessa minha ex-patroa vestida nessa roupa. Veio a visão do boi preto com o olho vermelho. E agora eu estou associando. O irmão dela trabalha nessa internet. Aí vieram nesse mistério aí desse nome, Fran Maranata. Mas não foi falta de aviso pro dono, não. Eu avisei. Eu só não disse o nome dos traidores. E eu tô dizendo o nome agora para desmascarar tudinho. Sabe por quê? Porque eu sei, essa minha ex-patroa, pelo menos, ela fingia gostar de mim. E ela me defendeu. Num fuxico que foram inventar de mim. Ela me defendeu. E ela disse bem assim, Mariana, uma ex-patroa tua falou isso de tu. E eu disse, não, ela já tá com 1 ano aqui em minha casa. Mas por que essa desgraçada foi inventar fuxico de mim? Porque a mãe, eu desconfio que o pai dela, os irmãos dela, e até ela mesma, me amarra para roubar minha vida financeira. Por isso que essa desgraçada foi me defamar. Por isso que essa desgraçada fez o arrumadinho na casa dela. Por isso que aconteceu o mistério. Porque essa desgraçada era quem amarrava minha vida financeira. Mas Deus disse, quando eu me levantar, eu pego tudinho. Não vai ficar um de pé para contar a história. E aí, ela me defendeu. Foi o que ela disse, que ela me defendeu. Mariana, uma ex-patroa tua veio fuxicar de tu. E aí eu disse, não, ela já tá aqui há 1 ano. Eu entrego a minha casa para ela. Ela é minha babá, minha copeira, minha faxineira, minha lavadeira, minha cozinheira, minha passadeira. Ela é tudo, até minha confidente. Foi o que ela me disse. Mas o que deram para essa Sandra de Ribinha comer, minha ex-patroa, foi um bolo de sal com as sementinhas de erva doce. Foi a macumba que mandaram para essa minha ex-patroa comer para ganhar ela com força para vir contra a minha vida, para me trair. Agora, problema dela se me traiu. Problema dela. Porque eu fui fiel a ela. Eu fui empregada doméstica com muito respeito. Eu respeitei ela, o marido dela. Respeitei ela, respeitei o marido dela, respeitei as filhas dela, respeitei o casamento dela, respeitei a família dela. Eu honrei, eu nem lembro quantos anos eu trabalhei na casa dela, mas eu tenho certeza, sem medo de Deus me castigar, que eu honrei
meu cargo de empregada doméstica na casa dela. Agora, problema dela, que acreditou na mentira e veio contra a minha vida, porque comeu esse bolinho de sal, rosca, com as sementinhas de erva doce. Foi a seta que o diabo mandou para casa dela para usar ela contra a minha vida. Agora, problema, ó. Problema. Quem deu o bolo de sal para ela, se ela é inocente, é quem vai levar a espada de Deus. Agora, se ela comeu esse bolo de sal, deixou o espírito entrar e me traiu, problema dela também, viu? Problema dela. Mas como foi que eu percebi a palhaçada? Porque o meu ex-patrão já foi lá na padaria de Edson, mesmo na hora que eu tava, e eu sei que ali foi mandado. Que era para dizer se eu era rapariga do marido dela. Eu sei, e foi essa desgraçada que eu tenho uma audiência dia 27. Que era botando pessoas contra a minha vida com fuxico. Mas olha, eu tratei ele bem como eu trato ele na frente dela. Do jeito que eu trato ele na frente dela, eu tratei naquele local. E perguntei por ela, pelas meninas, pronto. Mas aconteceu um mistério de um troco de 10 reais. E aí, quando eu percebi, eu só peguei o dinheiro, botei no bolso. Eu disse, olha, tu não me deu o troco errado, foi não? Ela disse, foi mesmo. Aí me deu 10 reais. E aí eu disse, duas coisas. Ou ele foi lá para amaldiçoar esses 10 reais e me dar. Ou ele foi lá para testar se eu era doida. Deixa eu ver se ela tá doida. Não dá o troco todo para ela não, para ver se ela tá doida. Porque quem tá doido não conhece dinheiro não. Mas como eu tava agoniada, só recebi o dinheiro dele e saí. Só recebi o dinheiro da menina e saí. Mas lá dentro, enquanto eu botei na bolsa, eu conferi. Aí eu vi que faltou 10 reais. Aí eu voltei, mulher, confere aqui, ó. Faltou 10 reais, não foi não? Ela disse, foi mesmo. Só que ele já tinha saído de lá. Quando eu saí para entrar no comércio, ele ficou lá. Eu comprei meu pão, paguei e fui pro comércio. Mas quando eu voltei para dizer o troco tá errado, ele já não estava mais lá. Agora, o problema se fizeram o arrumadinho de propósito para consagrar esses 10 reais a demônio, para derrubar minha casa, que foi na visão da vaca preta e do zoi vermelho. Quem vai cair é a casa deles, viu? Quem vai cair é a casa dela. Eu não tenho dúvida. E eu já vi um monte de casa aí desabar. Já vi prédio desabar. Já vi apartamento desabar. Já vi tudo desabar aí. Um tornado de Deus desabou tudo. E eu vi tudo aí nas mídias aí vizinha. E Deus me faz saber que é ele agindo. Então tu entendeu, Clarice Cardoso, como é que Deus age? Deus tá agindo na minha vida para me dar vitória com tornado. Ele também vai agir na tua vida com tornado, se tu te consertar. E tu pedir a ele em espírito e em verdade para te devolver teus filhos. Viu? Pega a visão aí, viu? Pega a visão em nome de Jesus. Porque na minha casa o diabo está sendo envergonhado. Na minha casa o diabo vai ser envergonhado. O diabo e quem é usado por ele vai ser envergonhado. Pode até a lei do homem errar, mas a lei de Deus vai ser envergonhada. Na lei de Deus vai ser pego. Tudinho. Amém, em nome de Jesus? Pai amado, Pai santo, para quem em nome de Jesus, entrega essa live nas tuas mãos, que o Senhor nos guarda, nos livra, nos protege de todo mal. Entrega essa mulher Clarice lá de Bacabal nas tuas mãos. Entrega as 2 crianças que foi sequestrada nas tuas mãos. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus Cristo que o Senhor vai devolver essas crianças para ela, e mesmo assim, qualquer coisa, se for da vontade do Senhor, o Senhor não me mostrou devolvendo. Eu estou profetizando. Eu estou querendo ser profeta. Desejo do meu coração. O Senhor não me mostrou devolvendo, mas é desejo do meu coração. E como profeta, se o Senhor quiser honrar minha profecia, eu profetizo em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor vai dar ordem para devolver os 2 filhos dela
para a glória de Deus, em nome de Jesus. E o nome do Senhor vai ser glorificado na vida dela, na família dela, para a glória do teu nome. E se o Senhor permitir tudo isso, para abrir a visão dela, para mostrar onde é que estava o erro, porque eu sei onde é a traição dela. São duas pessoas do sangue dela que tá traindo ela. Mas quando Deus me mostrar em visão, eu falo. Quando Deus me confirmar em visão, o que ele me mostrou para o meu filho, o que ele me mostrou em visão para mim, aí eu faço uma live aqui, dizendo nome, lugar e tudo. Amém? Em nome de Jesus. Então, obrigada pela tua presença. Que o Senhor nos livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisa grande e firmes que tu não sabes. O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Que toda pombagira do desespero que Irismar Oliveira tá mandando para você, tá mandando para mim, eu repreendo em nome de Jesus. Toda pombagira esfregadeira que Irismar Oliveira tá mandando para mim, que Irismar Oliveira tá mandando para você, para vir contra a minha vida, eu repreendo em nome do Senhor Jesus Cristo. E que caia por terra todo atirador no meu quintal, onde Irismar Oliveira tá querendo usar o meu próprio ex-marido para me dar um tiro. Porque se Deus me mostrou ela mandando as pombagiras, ela quer que as pombagiras usem ele. Mas cai por terra todo o laço do passarinheiro e da peste perniciosa. E agora eu entendo que ela vai levar esse tiro de uma magrinha, porque ela mandou pombagira pro meu ex-marido me dar um tiro. Agora eu entendi o mistério. Essa visão do carro branco foi Deus me livrando de tiro. E o diabo queria usar meu ex-marido para me dar o tiro. Agora eu entendo que esse tiro que ele mostrou ela levando é porque ela mandou a pombagira entrar dentro dele para me dar um tiro, porque ela queria se ver livre de mim. Mas Deus já me mostrou em visão que se ela não parar, quem vai levar tiro é ela. Então o problema dela que vai desafiar a ira de Deus, e problema dela se vai pagar para ver. Problema dela se vai pagar para ver. Para ver. Deus agindo comigo. E aí, como eu tô vendo a filha da mulher entrando na casa, quando a mãe dela passou para fazer caminhada de manhãzinha cedo, eu estava orando na porta da minha casa. Aí Deus deu livramento para ela, dela ficar na cadeira de roda, onde o espírito foi mandado para alojar no dedão do pé esquerdo dela. A menina maiorzinha, que é a mulher que me deu o pedaço de sabão de soda. Que é a mãe do menininho que trabalhava lá na Construfácil. Quando ela passou aqui fazendo caminhada, Deus me mostrou que ela comeu uma comida que era para jogar ela na cadeira de roda. E aí o primeiro local que o diabo ia tocar no corpo dela era o dedão grande do pé esquerdo da perna dela. E também no momento que ela estava fazendo caminhada, Deus deu o livramento dela levar um tiro no glúteo esquerdo. Um tiro de espingarda. Deus deu o livramento dela levar um tiro de espingarda no glúteo esquerdo. Bem no glúteo esquerdo, na parte de baixo. Foi onde o diabo planejou dar um tiro no glúteo dela. Agora, problema de quem Mariana tá mostrando as coisas e estão achando que Mariana tá de brincadeira. Problema. Vai cair por terra toda cilada. Vai cair por terra todo mal. Vai cair por terra toda magia negra. Vai cair por terra toda macumba. Vai cair por terra todo voodoo. Já caiu por terra todo portal do inferno aberto contra a minha casa e contra a tua casa, onde essa live chegar, já caiu por terra toda obra maligna das trevas, todo desespero, toda consagração, toda maldição, toda oração de feiticeiro, toda reza braba, já caiu por terra pelo poder que há no sangue de Jesus Cristo. Porque o sangue de Jesus desfaz, o sangue de Jesus Cristo tem poder, o sangue de Jesus liberta, o sangue de Jesus salva, o sangue de Jesus Cristo purifica, o sangue de Jesus Cristo limpa, o sangue de Jesus Cristo consagra, em nome de Jesus. Amém? Para a glória de Deus. Então, um beijo no teu coração, dê seu tec-tec na telinha
Compartilha essa live, curte, comenta. Se quiser me abençoar com a estrelinha, eu te abençoo o dobro em nome de Jesus. Amém? Tchau. Voltarei amanhã com o capítulo 28 para a glória de Deus. Amém? Tchau. Curte, comenta e compartilha e assiste essa live até o final para a glória de Deus.